Muito bem, boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos, glórias a Deus pela sua vida, creio que Deus tem muito para poder fazer na sua vida. Agora nós teremos a nossa sexta ministração do nosso acampamento, então aqui deixa eu tirar uma média aqui, quantos participaram das 5 ministrações anteriores? Levante a mão bem alto assim, ok. Quantos participaram de 4 ministrações? Não, 5, 4. Não atrapalha, o pastor Vilar está complicando. Quem participou das 5 ministrações? Todas? Levante a mão. Quem participou até 4 ministrações? 3, 2, 1. Quem está aqui pela primeira vez no acampamento, levante a mão. Muito bem, ok. Então você que está pela primeira vez aí, saiba que você tem que correr atrás, né? Se você pegou 2 ou 3 ministrações, né, com certeza você vai estar aí já no embalo. Porém, você que está chegando agora à noite aqui, primeiro dia, né, primeira ministração, você tem que entender que a gente já está aqui no fogo. Amém, pastor Everton, né? Então Deus já fez muita coisa aqui, porém Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Se você veio aqui neste lugar, nessa noite, a sua primeira noite nesse acampamento, eu creio que Deus vai derramar sobre a sua vida uma unção quintuplicada, amém? E vai igualar aqui o nível de unção, você crê nisso? Amém, que você esteja aí com o seu coração desejoso de ouvir a palavra de Deus. Eu já quero chamar o pastor Everton aqui, dê um aplauso ao Senhor pela vida desse homem de Deus, que tem aí se esforçado, né, como ele mesmo fala, eu estou aqui para entregar, né, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, e não é só uma entrega espiritual, gente, é uma entrega de alma, né, é uma entrega física também, né, então não é algo fácil, não é algo simples, né, porém Deus tem dado graça, tem dado misericórdia ao pastor Everton, ele tem nos conduzido nessa igreja, né, aos rios do Senhor, e nós temos muito a agradecer a Deus. Eu creio que essa noite aqui, Deus ele vai completar mais uma parte da boa obra. Quero dizer para vocês, Deus nunca deixa as coisas pela metade. Nós, seres humanos, né, homem e mulher, a gente tem essa tendência de deixar as coisas pela metade, né? É a reforma da casa que fica pela metade, né? Então a gente vai deixando os planos que nós traçamos, nós vamos às vezes abandonando, vai ficando pela metade, mas Deus não é assim. Deus ele sempre completa a boa obra que ele começou na nossa vida. Então nós nesse acampamento estamos mergulhados aí em 7 ministrações, hoje já é a 6ª ministração. Amanhã nós teremos o nosso encerramento aqui, que vai ser, né, o fechamento daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então tem muita coisa ainda para acontecer, né? Hoje à noite a gente tem ainda, né, a extensão aí com os jovens e os adolescentes aí numa ministração extra. Então que você esteja aí com o seu coração aberto, amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor Everton mais uma vez, que o Senhor o fortaleça, corpo, alma e espírito, ó Pai, que o Senhor derrame sobre a vida dele, ó Pai, mais uma vez, da sua graça e da sua misericórdia, mas que o Senhor derrame sobre a vida dele, ó Pai, daquilo que o Senhor já tem preparado e pretendido para as nossas vidas. Nós estamos aqui desejosos, mais uma vez, por ouvir a sua palavra, que o Senhor restaure o físico, ó Pai, restaure o físico daqueles que já estão, às vezes, cansados no seu corpo, que o Senhor revigore, ó Pai. Aqueles que trabalharam ao longo desse dia e estão aqui, que o Senhor honre, ó Pai, dê um novo vigor físico, ó Pai. Nos dê uma nova expectativa de alma, de sentimentos. E que principalmente o Senhor prepare o nosso espírito, ó Pai, para receber daquilo que o Senhor tem. Nós agradecemos pela vida desse pastor, desse jovem pastor tão amado, tão querido,
tão usado. Que o Senhor o use, ó Pai, nessa noite, da mesma forma que o Senhor tem feito nesses últimos dias, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Vamos lá, olhe para a pessoa do seu lado, dê um sorriso para ela. Amém. Quantos amam Jesus aqui? Você é apaixonado por Jesus? Eu sou apaixonado por Jesus. E hoje nós vamos aprender juntos a como chegar em um nível de intimidade com Jesus. Nós já vamos falando e vamos construindo isso durante o acampamento. Então quem está chegando agora à noite, fique tranquilo, porque agora é a junção de tudo que Deus trouxe. E eu creio que Deus vai levar você a um nível novo de revelação de quem Jesus é. E isso vai produzir em você uma vida de adoração, de contemplação, de prazer na presença de Deus. Jesus é o deleite de todo cristão. Jesus é o porquê, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a nossa busca deve ser conhecê-lo. A nossa busca deve ser estar em sua presença e, mais do que isso, conhecer os seus caminhos. Nós estudamos juntos ontem de manhã sobre vida de intimidade com Deus em Êxodo capítulo 33. Mas nós paramos no momento em que Josué, filho de Num, fica na porta da tenda. Mas depois o texto continua e mostra um diálogo que Moisés tem com Deus. E uma parte desse diálogo, Moisés está dizendo: eu quero te conhecer. Você me escolheu e me chamou. Eu peço que você me revele quem tu és. Me mostre os teus caminhos. Revela-me o teu caráter. Eu quero contemplar a sua glória. E no meio desse diálogo, lá em Êxodo 33, Moisés diz para Deus: mostra-me tua glória. E Deus olha para Moisés nessa conversa, e ali eu creio que nós tivemos um zoom do que acontecia dentro do tabernáculo. Que tipo de conversa Moisés tinha com Deus? E a conversa dele era simples: eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade contigo, eu não quero só ser movido por um chamado, eu não quero só ser movido por um impulso, eu quero te conhecer. E nesse capítulo Moisés tem a oportunidade que muitos procuram. Deus olha para ele e diz: Moisés, vai para o cumprimento de tudo que eu te falei. Tudo que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó vai se cumprir com você. Eu enviarei um anjo à sua frente, e esse anjo vai destruir o Eteu, o Amorreu, o Jebuseu e todos os Eus. Por incrível que pareça, né? Todos os inimigos de Israel terminam com eu. Isso não é bem sugestivo? Jebuseu, Amorreu, Eveu, Eteu, tudo termina com eu. Talvez seja porque o grande problema do meu relacionamento com Deus seja eu. Tá bom, essa é só uma doideira do pregador, tá bom? Nada teológico não, só uma desconfiança. Então Deus diz para ele: você vai realizar os seus sonhos. Tudo aquilo que eu planejei para você,
tudo que eu plantei no teu coração, Moisés, vai se cumprir, porém, eu não irei no meio de vós. Vai o meu anjo, ele vai defender você contra os inimigos, vai dar tudo certo, vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não vou no meio de vocês. E vocês devem se lembrar a resposta de Moisés. Ele se senta ali no meio do deserto, ele diz: é o seguinte, então, se o Senhor não vai no meio de nós, é aqui mesmo que a gente morre. Porque mais do que as tuas promessas, eu amo a tua presença. Mais do que os sonhos que o Senhor plantou em mim, eu desejo a tua presença. Então a gente consegue encontrar nesses textos um pouco do que seria essa intimidade que Moisés teria com Deus, o que ele tratava no lugar secreto e na presença de Deus. E queridos, o maior chamado que um cristão tem é conhecer Jesus, é ter intimidade com Jesus, é se aprofundar nisso. E eu quero usar um primeiro texto com os irmãos. Abra comigo Filipenses, capítulo 3, versículo 3. O tema dessa mensagem é conhecer para conhecer. E você vai entender que é exatamente a expressão de Paulo nesse texto. Ele vai dizer para nós que ele quer conhecer para conhecer. E aqui eu quero te dar o mapa, a bússola de como ir mais fundo em seu conhecimento de Jesus, de como se aprofundar nisso que você vai fazer eternamente, que é contemplá-lo, adorá-lo, vivenciá-lo por toda a eternidade e encontrar nele a tua existência para sempre. Então Paulo vai nos dar uma dica aqui em Filipenses de como nós podemos entrar em uma vida de fato de intimidade com Jesus. Porque a gente pode encarar a nossa intimidade com Jesus só de maneira emocional. Teve uma experiência de um amigo meu, um dia, ele chegou em mim e ele falou: Vertim, ontem eu fiquei bravo com Jesus. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar e eu não senti a presença dele. E eu botei a melhor música que eu sempre coloco para ficar com Jesus, e nada de eu sentir a presença dele. Depois de 1 hora, eu insistindo, eu senti a presença dele entrando dentro do meu quarto. E aí eu fiquei bravo com Jesus. Eu falei: mas por que, meu irmão? Ele falou assim: Jesus nunca mais faz isso comigo, porque eu amo sentir a tua presença. E eu não penso em vir orar no meu quarto sem sentir tua presença. Nunca mais me assusta desse jeito. Eu achei essa experiência bonita. Eu achei essa experiência inspiradora. Porque todos nós amamos sentir a presença de Deus, sim ou não? Você ama sentir a presença de Jesus? Quando Ele te toca, quando Ele te envolve, e quando a glória dEle é revelada para você. É interessante saber que Ele é onipresente e está em todos os lugares. Mas é mais gostoso ainda quando esse Deus onipresente vira seus olhos para mim e me contempla e vem para a minha presença, assim como eu estou buscando a presença dEle. Então nós entramos em um nível de intimidade. E nós vamos ver que esse texto aqui, Paulo está ensinando a gente a entrar nesse nível de intimidade. E queridos, mais uma vez Deus nos levando para a intimidade. Mais uma vez Deus nos mostrando que a autoridade em público é conquistada no secreto. Quando eu vejo o currículo do profeta Elias, o grande profeta do Velho Testamento, que fez fogo descer do céu, a apresentação dele lá em 1 Reis é muito interessante.
E diz assim: Elias, o tisbita, um homem simples, comum. E ele chegou na presença de Acabe, o rei, e ele disse: em nome do Deus em cuja presença eu estou. Porque Elias tinha tanta autoridade? Porque ele andava na presença de Deus. E aqui agora nós vamos aprender de maneira prática como conhecer Jesus, seguindo os conselhos do apóstolo Paulo. Leia comigo Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que somos essa marca, nós. Se vocês se lembram, a circuncisão foi um sinal que Deus deu para o povo de Israel para dizer: vocês são o meu povo, vocês são diferentes de todos os povos da terra. E agora Paulo está nos trazendo uma revelação. Aquele sinal de circuncisão somos nós. Nós somos essa marca, nós somos esse povo diferente. Nós somos a circuncisão, nós os que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Verso 4: bem que eu poderia também confiar na carne. O apóstolo Paulo está dizendo: eu poderia confiar na força do meu braço. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu, um profundo conhecedor da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo: se tem alguém que pode confiar na carne, sou eu. O meu currículo é forte, não só meu currículo, eu tenho todo o pedigree de um homem de Deus, nasci de hebreus, sou da tribo de Benjamim, tenho autoridade. Mais do que isso, eu tenho poder religioso. Quando a gente trata de fariseu hoje, parece que a gente está xingando alguém, né? Aquele cara é um fariseu. Mas nesse caso aqui, Paulo está dizendo: eu sou alguém que pratica profundamente a lei. Eu poderia confiar no meu braço. Mas no verso 7 ele vai dizer assim: o que para mim era lucro, o que era o meu cartão de visita, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu faço uma pausa aqui e destaco esse conhecimento. Paulo está dizendo: eu considerei tudo isso que eu conquistei a minha vida inteira como perda por causa do meu Senhor. E eu considero tudo aquilo como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Queridos, nós podemos ganhar a Cristo. Nós podemos agarrar Jesus hoje. Nós podemos correr atrás dele. E como fazemos isso? Mergulhando nas Escrituras. Quem tem uma Bíblia aí com você? Levante a sua Bíblia. Pode ser ela escrita, pode ser ela em seu celular. Levante a sua Bíblia. Paulo está dizendo: eu considero tudo como perda por causa desse conhecimento. Conhecer as Escrituras para mim foi algo
que causou um antes e depois, porque conhecendo a Escritura, eu torne a minha justiça, onde ele se torne a minha justificativa, o meu argumento. Jesus se torna tudo para o apóstolo Paulo. E aí no verso 10 ele diz: para o conhecer. E essa palavra conhecer muda de tom, não é mais o conhecimento que ele cita 2 versos atrás. Essa palavra conhecer no original é ter intimidade. É a mesma palavra utilizada para a relação de intimidade de um casal para os judeus. Paulo está dizendo: eu abraço todo esse conhecimento para ter intimidade com Jesus. Queridos, quando eu falei em uma das ministrações que se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, você tem que ler a Bíblia. E se você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível, é só ler a Bíblia em voz alta. Eu não estava brincando. Essa verdade entrou dentro do meu coração. Nós não precisamos de uma nova revelação. Nós já temos tudo que de Deus foi revelado e está em sua palavra. Nós precisamos nos voltar novamente para a sua palavra. Ler a Bíblia. De coração mesmo. Quem aqui gosta de ler? Levanta a mão. Quem aqui tem dificuldade para ler? Deixa eu facilitar meu trabalho aqui. Quem tem dificuldade para ler? Começa a ler, dá sono. Eu sei como é. E sabe, dá trabalho ler. Dá trabalho pesquisar. Dá trabalho correr atrás. Mas, meus amados, Deus deixou para nós um livro. E se nós queremos nos aprofundar em sua presença, entrar de fato em um novo tempo, nós precisamos criar o hábito de ler as Escrituras. Quem gostaria de ouvir a voz de Deus? E eu vou dizer para você que essa é uma experiência mais simples do que a gente possa imaginar. Mas a palavra é simples do que podemos imaginar. Mas se nós não tivermos uma carga das Escrituras, não tem por onde Deus falar conosco. Porque Deus decidiu nos falar pela sua palavra. E se nós não tivermos prazer em ler a Bíblia, não adianta nada. Muitos de nós não sabemos por onde começar o nosso devocional. Nós falamos sobre devocional e oramos por isso, e nós não sabemos como eu faço agora para começar a minha vida de oração. Deixa eu te dar uma dica. Comece lendo a Bíblia. Comece lendo a Bíblia. E a própria palavra de Deus vai produzir oração em você. A própria palavra de Deus vai produzir desejo em você. Mas comece lendo a Bíblia. Façam grupos de oração, façam desafios de oração, se envolvam com isso. Nós precisamos da Bíblia, porque precisamos de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: eu considero tudo como perda por causa desse conhecimento, para ganhar a Cristo, para conhecê-lo, porque eu quero ter intimidade com Ele. E só dá para ter intimidade com Jesus quem conhece a sua palavra. Eu quero ir para um último texto com você essa noite, que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 3. E nós vamos ver como Deus ensinou Samuel a ouvir a voz dele.
Porque quem sabe falar com a gente é Deus, não é a gente que sabe como ouvir, é Deus que sabe como falar. E baseados nisso, nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que acenda em nós paixão pela sua palavra, paixão pela leitura bíblica, a leitura paciente da Bíblia, a leitura que alimenta da palavra de Deus, porque eu vou mostrar para vocês que a voz que Samuel ouviu não veio de fora pelo ouvido, veio da palavra. Porque nós temos a sensação que o Samuel foi uma voz meio Samuel. E nós vamos ver no texto que Samuel não conseguiu discernir a voz de Deus, porque a palavra não tinha sido manifestada para ele ainda. Ele não estava acostumado com a Bíblia. E queridos, deixa eu dizer para você, a Bíblia não é só uma experiência de domingo, ou de um culto, ou de um acampamento, onde você vem ouvir a palavra. A Bíblia vai ser a tua bússola para conhecer Jesus. Não tem outra maneira de você ter intimidade com Ele. E para te deixar claro isso, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Em um dos cultos, e a gente já fez tanto culto que eu nem lembro que momento foi, mas eu lembro que eu estava por aqui. Nós já estamos juntos há algum tempo, né, gente? Caminhando juntos aqui. Mas foi em algum momento que o Espírito Santo me lembrou que Adão é uma figura de Jesus. Há algum tempo atrás, muita gente me pergunta isso diversas vezes. Mas Everton, por que Deus, sabendo que o homem ia pecar, colocou aquela árvore tão perigosa no meio do jardim? Você já pensou nisso ou não? Por que, gente? Se Deus sabia que o homem podia pecar, que tudo podia dar errado, por que Deus botou aquela árvore tão perigosa bem no meio do jardim? Deixa eu dizer uma coisa para você nunca mais esquecer. O jardim do Éden nunca foi o plano principal de Deus. O plano principal de Deus, desde a fundação do mundo, se chama Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus não foi surpreendido lá no Éden. Ai, que pena, o homem pecou. Rei, Josué, o grande líder, Moisés, cada um aponta para Jesus Cristo. O tabernáculo e cada parte do tabernáculo aponta para Jesus Cristo. Tudo é a respeito dele. E se você deseja conhecê-lo, você precisa olhar para esse livro maravilhoso que ele nos deu e começar a caçá-lo. Quem gosta dessa expressão, caçador de Deus? Tem algum caçador de Deus aqui ou não? Eu sou um caçador de Deus. Eu fico procurando Deus em todos os lugares. Eu cheguei aqui vidrado hoje falando: Deus, cadê o Senhor? Que hora que vem o meu toque? E sabe que hora que veio o meu toque? A hora que eu estava na fila para pegar minha comida, conversando com o pastor Du ali. Naquele momento Jesus veio e chegou pertinho. Eu falei: a presença dele está aqui. Capturei, achei, encontrei. Fala comigo, Senhor. E ali sentado à mesa, porque essa é a glória de ter um Deus que é Espírito. Ele não está limitado a tempo e espaço. Eu estou trocando ideia com o tio, com o primo na mesa, jantando, e estou aqui sendo afagado pelo Espírito Santo, por Jesus, e vivendo na presença dele, e não me atrapalha em nada, porque ele está em outra dimensão. Eu estou vivendo aqui na presença dele, porque a palavra dele me atraiu para ele. É a Bíblia que te leva para a presença de Deus. Não seja alguém movido apenas por experiências. Toda vez que um discípulo chega e fala: pastor, tive um sonho, tive uma visão, tive um sentimento, eu sempre pego pela mão e digo: vamos procurar na palavra de Deus, se isso glorifica Jesus, se isso revela Jesus, porque Jesus está em sua palavra. Vamos ler junto esse texto lindo de 1 Samuel, capítulo 3, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli.
E naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Não se tinha experiência com Deus naquele tempo. O capítulo anterior, o capítulo 2 de 1 Samuel, vai dar um diagnóstico daquela geração perturbada. Os filhos de Eli eram sacerdotes em pecado. E nós vamos ver que no capítulo 2, Ana, a mãe de Samuel, subia todos os anos com uma estola sacerdotal, uma roupa branca, que representa a santidade. E eu acredito que ela botava ele no colo e contava a história de como foi o nascimento dele. Samuelzinho, meu filho, eu tenho ouvido a fama dos filhos de Eli que estão aqui dentro do templo. Israel inteiro está falando sobre isso, e se você ler o capítulo 2, você vai ver exatamente isso. Os filhos de Eli estão em pecado. Eli significa ascensão, e Deus os chama de filho de Belial, que significa decréscimo. O que esses meninos deveriam estar crescendo espiritualmente, eles estão entrando em um abismo espiritual, moral. E eu creio de todo o meu coração que a Ana, todo ano lembrava Samuel: filho, você é um milagre. Filho, você não é todo mundo. Filho, está vendo essa roupinha branca que a mamãe fez para você? Você não pode ser todo mundo. Esses meninos estão aqui, os filhos de Eli estão em pecado, mas você foi chamado para ser diferente. E esse menino cresceu e começou a viver no meio dessa geração fria, onde o pecado era normal, onde a presença de Deus não era comum, Deus não falava, a palavra de Deus era rara, a manifestação da presença de Deus era rara, o pecado era público, todo mundo sabia que no altar havia pecado. E por incrível que pareça, o primeiro serviço profético de Samuel vai ser tirar Eli do lugar dele sacerdotal. Havia uma crise dentro da igreja, havia pecado naquela geração, e Deus não estava mais falando. E é isso que o verso 1 aí do capítulo 3 está dizendo. Enquanto Samuel estava crescendo e servindo ao Senhor, naqueles dias as visões eram raras e a palavra de Deus também não era frequente. Verso 2: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer, a ponto de não poder ver. Verso 3: tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E correu para Eli e disse: eis-me aqui, Eli, porque você me chamou? Mas ele disse: eu não te chamei, Samuel, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Verso 6: tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. Esse se levantou, foi a Eli e disse: eu estou aqui, Eli, você me chamou? Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Olha o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele não conhecia aquele tom. Ele ainda não distinguia a voz de Deus da voz de Eli. Ele ainda não percebia que hora que Deus estava falando. Ele ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Percebe por que Samuel não percebeu a voz de Deus? Porque a palavra ainda não tinha sido manifestada para ele.
E queridos, a minha oração é que Deus comece a manifestar a palavra dele em nosso meio aqui, e que vocês se tornem ainda mais a igreja da Bíblia, a igreja que lê a Bíblia, que os jovens, adolescentes dessa igreja sejam discipulados e acostumados a ler cada vez mais as Escrituras, e procurarem Jesus nas Escrituras, e caçarem Jesus nas Escrituras, e buscarem uma nova experiência com Deus, não só baseada nas emoções, nos sentimentos, mas baseado naquilo que Deus é. Verso 8: e o Senhor tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai te deitar, e se alguém te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel e se deitou. Olha o verso 10, como muda o tom. Então o Senhor veio. Agora Deus não chamou mais, agora Deus desceu, e Ele veio, porque Ele sabe os limites que nós temos. Samuel estava limitado, ele ainda não conhecia Deus, e talvez você esteja nesse lugar que você ainda não conhece, você ainda não consegue discernir esse negócio de Deus estar falando. E hoje nós estamos recebendo do Senhor a dica. O que você precisa é se acostumar com a palavra. Você precisa ter versículos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem algum versículo favorito? Você tem assim um caminho com Deus, e você tem alguns versículos favoritos na tua caminhada com o Senhor? Quem tem? Alguns versículos que são assim, chaves na tua história com Deus. Eu quero te dizer que a tua vida de intimidade com Deus, ela deve ser marcada por textos bíblicos, porque é daí que vem a voz de Deus, é daí que Deus fala. E quando Samuel recebe a consciência, o ensino, como eu estou fazendo agora, Eli olha para ele e fala: meu filho, é o seguinte, eu acho que é Deus que está falando contigo, então a próxima vez que você ouvir essa voz, corresponde com ela. E aí Samuel ficou ligeiro, porque eu não sei se você percebeu no texto, Eli dormia onde o sacerdote fica, Samuel dormia onde a arca fica. Ele dormia do lado daquela arca. É por isso que eu tenho certeza que Ana, a mãe de Samuel, ela contava algumas histórias antigas, onde aquela arca foi um marco na história de Israel. Eu tenho certeza que diversas vezes Samuel sentava do lado daquela arca e dizia: onde está o Deus que a mamãe fala para mim todo ano? Onde está o Deus da história de Israel? Eu quero conhecê-lo, eu preciso conhecer. E ele dormia. Eu imagino que a caminha de Samuel ficava ali do lado, apesar dele ainda não conhecer intimamente, ele estava caminhando para isso, e nesse momento ele recebe revelação. E é isso que o discipulado faz com a gente, queridos. Quem aqui tem um discipulador na sua vida? Levanta a mão. Faz o uhul. Quem tem discipulador? Vai lá. Quem não tem um discipulador ainda? Deixa eu ver. Tem alguém que não tem discipulador aqui? Eu fiquei sabendo, essa igreja aqui é uma igreja de discipulado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Chega no teu discipulador e diz para ele: como eu faço para ouvir a voz de Deus? Porque sabe qual é o trabalho mais precioso da vida de um discipulador? Deixa eu te dizer uma coisa. Vai facilitar muito o teu trabalho, discipulador. Quem aqui discipula alguém aqui nessa igreja? Levanta a mão, você é um discipulador. Vai facilitar muito o seu trabalho se você ensinar seus discípulos a ouvirem a voz de Deus.
Um dia um pequeno discípulo, um junior, veio me procurar e ele disse: Bertinho, eu posso jogar GTA? Não sei se vocês sabem do GTA, mas é um jogo bem violento. Antigamente, as primeiras versões, para você ganhar gasolina no carro para o GTA, você tinha que atropelar velhinhas na cidade. Olha que jogo top. E esse menino veio em mim e ele falou: Bertinho, eu posso jogar GTA? Eu me lembro até hoje. Eu falei para ele: eu vou te dar uma dica, faz o seguinte, pega o jogo do GTA, a caixinha lá do CD, leva para dentro do teu quarto, fecha a porta. A hora que chegar lá dentro, você vai perguntar: Espírito Santo, eu posso jogar esse jogo? E gente, a coisa deliciosa de ensinar para uma criança isso é que ela vai e faz. Você ensina para um adulto e fala: será que é assim mesmo? A gente vai ficando adulto, vai ficando tonto. Vai, fala para o irmão do lado: deixa de ser tonto. Obrigado. Seja simples. Eu só sei que acabou a reunião dos juniores 2 horas por aí, lá em Ribeirão ainda. Eram umas 4 horas, tocou o telefone. A mãe do menino: Everton do céu, o menino quer quebrar o jogo. Paguei R$ 170 no DVD. Ele quer quebrar o jogo. O que você falou para ele? Sabe por quê? Quem falou para ele se ele podia ou não jogar GTA foi o Espírito Santo. Ensine os seus discípulos. Ama ouvir a direção do Senhor. Para onde o Senhor está indo? O que eu faço? Há um ministério lá na igreja do Bill Johnson que eu ouvi falar que é muito interessante. Eles chamam de caça ao tesouro. Já ouviram falar disso? É uma reunião de palavra de conhecimento, pastor. Os jovens e adolescentes se reúnem e aí Deus começa a dar palavra de conhecimento. Tipo assim: ó, eu vi um cara de boné verde enquanto estava orando. Aí o outro fala: eu vi o Starbucks. Legal, cara. Aí eu vi uma bike. 15 jovens reunidos, cada um tem uma palavra. Aí eles fazem e escrevem e vão lá para o Starbucks esperar o cara de boné verde, de bicicleta, de camisa tal, calça tal. E gente, eles estão ganhando um monte de gente para Jesus com palavra de conhecimento. Deus está direcionando a galera para o lugar certo, para a hora certa, onde pessoas vão se converter. Pensa que coisa demais isso. É tipo o que aconteceu com Ananias. Ananias, vai para a rua chamada direita. Lá tem um cara chamado Paulo. E ele está esperando você há 3 dias. E você vai botar a mão na cabeça dele, ele vai voltar a enxergar, ele vai ser cheio do Espírito Santo. E ele vai pregar o Evangelho. E lá para Paulo, Deus está falando para ele assim: vai chegar um cara aqui chamado Ananias. E ele vai botar a mão em você, e você vai voltar a enxergar. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Queridos, vai ficar muito mais fácil quando a gente entender que a obra não é nossa, a obra é de Deus. E se a gente aprender a ser guiado pela voz dEle, Ele vai nos levar para os cardumes de peixes. E nós vamos viver uma pesca maravilhosa. O que nós precisamos aprender é ser guiados pela voz de Deus. Por isso eu falei tanto sobre os dons nesses últimos dias, que nós precisamos ser guiados pelos dons. Hoje de manhã, uma das ferramentas que nós temos que levar no kit de sobrevivência são os dons sobrenaturais. Líderes de células, amados irmãos, ganhadores de almas, vocês estão ouvindo. Em Provérbios está escrito: incline os seus ouvidos para ouvir. E hoje nós vamos aprender a inclinar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor.
Eu quero ir para o verso 19 para a gente orar junto. 1 Samuel 3,19. Porque aí Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. E aí agora ele vai começar a crescer nisso. Mas aqui tem uma dica que eu quero que você leve para a sua vida. Leve para a sua vida. Não é só ler a Bíblia. Eu vim conversando com o pastor Du no carro, eu fiquei só ouvindo. Ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim: eu não gosto tanto do plano de leitura bíblica de 1 ano, porque a gente lê correndo. E a gente acaba nem lembrando do que leu. Eu gosto mais de um tempo ideal aí de 2 anos, que a gente pode ler, voltar, ler de novo, voltar. Pegar uma caneta marca-texto lá, e gostei dessa palavra, deixa eu voltar aqui. O que Deus está querendo falar? Qual que é a dica desse texto? Quais são os princípios desse texto? Quais são os verbos desse versículo? Quais são as figuras desse versículo? E aí você começa a se relacionar com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Então, por muitas vezes, queridos, eu vou falar para vocês, na minha intimidade com o Senhor, a maioria esmagadora das vezes, sou só eu e minha Bíblia. Só. O pessoal pergunta direto: como é que faz na prática? Eu abro a Bíblia e vou ler. E leio de novo, e leio de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu gosto de pegar livros pequenos de vez em quando, como Efésios, por exemplo. Eu estou lá na minha YouVersion. Quem tem a YouVersion no celular? Vamos fazer um grupo de leitura para nós? Eu estou lá no 21 dias em Efésios. E aí eu leio e releio, e releio. De repente a verdade explode dentro de mim. Eu falo: uau, é aqui que eu vou parar. E vou beber de Jesus. Me alimentar de Jesus. Jesus é a palavra. Mas olha o que diz aqui o texto. Que coisa mais linda. Verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha o verso 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Eu já volto para o Siló, que nós vamos terminar em Siló. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra se manifestava ali para Samuel. Por sua palavra. Lembra que nós lemos em Êxodo 33 que quando Moisés entrava na presença, a nuvem ficava na porta? É exatamente essa mesma experiência. Deus decidiu se manifestar para Samuel, se revelar para Samuel pela sua palavra. E essa experiência, que é o meu desejo que você busque, é o meu sonho aqui como um canal de Deus para a sua vida. E chegando já no final desse acampamento, penúltima palavra, amanhã temos a última ministração. Eu quero deixar claro para mim um desejo que eu tenho aqui. Que orando por vocês eu desejei no fundo do meu coração. E se eu posso te pedir uma coisa, eu quero te pedir que a próxima reunião de oração dessa igreja esteja lotada de gente lá. Lotada de gente lá. Que a próxima reunião de oração dessa igreja, vocês cheguem acompanhados dos amigos, dizendo para o pastor: pastor, viemos orar. Queremos orar. Precisamos orar juntos. Porque tem um milagre para a gente viver ali na frente. Não tem nada sem oração.
E uma segunda coisa que eu peço a Deus, na prática, que aconteça com você, é que você passe a ler a Bíblia com outros olhos. Desde os meus 13 anos de idade, não há um dia sequer que eu não abra a minha Bíblia e a voz de Deus exploda dentro do meu coração. Sabe por quê? Porque eu não olho para a Bíblia como um livro. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Jesus. A Bíblia é Jesus. Jesus não está na Bíblia, Jesus é a Bíblia. Jesus é a revelação de toda a Escritura. E quando você olhar para a Bíblia como a própria voz de Deus, nunca mais a sua leitura será a mesma. E se eu tenho uma oração por você hoje, se eu tenho um dom para transmitir essa noite, para transferir sobre você, esse dom se chama paixão pela palavra. Eu me apaixonei pela palavra um dia. E hoje eu vim aqui para, de alguma maneira, tentar despertar o teu coração para amar a sua palavra, a sua Bíblia, amar esse livro maravilhoso. E quando você se deparar com a tua Bíblia, você entender que ela é a revelação de Jesus para você, e que o seu relacionamento com Jesus depende da leitura da palavra. Como Paulo disse, o conhecimento de Cristo Jesus me encantou, mas todo esse conhecimento é para conhecê-lo, é para ter intimidade com Ele. E eu venho diante de vocês hoje dizer que eu estou encantado com essa igreja, apaixonado com os céus que estão sobre vocês. Não houve um segundo, nem dormindo, em que a presença de Deus não estivesse sobre mim enquanto eu estou aqui. O serviço, o amor. Essa tarde meu tio me chamou no quarto, ele falou: Vertinho, eu estou encontrando Jesus aqui, por causa do serviço e do amor dos irmãos, do carinho que o pastor Du, em nome da igreja, tem nos tratado. Nós estamos constrangidos, esmagados por esse amor. Eu digo a vocês, queridos, eu estou num desafio enorme lá em Paraíso, em começar uma igreja. Eu estou com uma igreja enorme de 8, 7 pessoas. Meu pai me desafiou, a igreja em Altinópolis me desafiou. E eu confesso para vocês que de vez em quando dá um desespero. E Deus me trouxe aqui para sonhar, para receber, para renovar ainda mais minha paixão, meu amor por Jesus. E para dizer para vocês, nós precisamos ler mais a Bíblia como a voz de Deus. É simples assim. Mas eu não gosto de ler. Você vai aprender a gostar, eu tenho certeza. Porque na hora que a voz dele explodir dentro de você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas eu disse que a gente ia terminar em Siló, porque foi em Siló que Deus começou e continuou a se manifestar a Samuel. E sabe o que significa Siló? Lugar de descanso. Lugar de descanso. Nós precisamos desse lugar de descanso para ler a palavra. Nós precisamos desse lugar de descanso para nos relacionar com a palavra, com Jesus e encontrá-lo. O que eu vou pedir a vocês: tenham paciência, porque é uma construção. Pode ser que você vai ler a Bíblia e de repente a voz de Deus vai explodir e você vai se deliciar, mas geralmente não é assim, é como um foguete. Já viu um foguete sendo lançado? É muita força, é muito combustível,
aquilo vai. E o começo da vida com Deus é assim, muito esforço. Às vezes é na carne que você vai mesmo, sabe? Não tem vontade nenhuma de ler, de orar, você vai na força da raiva, que nem eu vou para academia todo dia, na força do ódio, que vontade não dá de ir para academia. Aí você vai olhar e falar, eu não quero orar, mas eu vou orar, e aí vai ser que nem um foguete, até a hora que você passa a atmosfera, faz, e aí pode desligar o foguete, já era, você passou da atmosfera, você entrou em outra dimensão, a palavra deixou de ser só letra e passou a ser revelação. Meus irmãos, acabou o esforço, mas até lá você vai ter que se esforçar. Orar 10 minutos vai ser desafiador, então comece com 10 minutos, com 15 minutos, eu não sei como Deus vai orientar vocês nesse sentido, mas se encorajem uns aos outros. Vamos orar todos os dias, 21 dias, por 15 minutos. Vamos ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Vamos fazer algo possível. Quando a gente romper esse limite, a gente dá um passo a mais, e um passo a mais. Não vai querer começar com 1 hora, porque em 3 dias você já desanimou. Não é fácil. A carne só é vencida com perseverança. Eu queria que botar a mão na tua cabeça aqui, você já ia sair orando 10 horas por dia. E não vai acontecer assim. Você tem que conquistar a tua alma. Mas quando a tua alma se apegar a esse lugar, aí já era. Aí você vai aprender a andar no nível em que Jesus falou, os campos estão prontos para a colheita. E isso não serve só para a colheita de almas, mas para tudo que é espiritual. A sua vitória financeira já está conquistada. A sua saúde, a sua cura já está conquistada. Os campos estão brancos. É só entrar para colher. Essa é a dimensão espiritual. Mas para isso, você vai precisar de amor pela palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu queria chamar a equipe de louvor. E enquanto eles ministram uma canção, é sobre isso que nós vamos orar. Em que nasça em você um desejo que venha do céu por conhecer a Deus e a sua voz que vem da palavra. Queridos, todas as experiências que nós vamos ter com Deus, visões, sonhos, profecias, tudo só faz sentido se entra em concordância com a palavra de Deus. Então é isso que nós vamos buscar nesse momento. Se é o seu desejo afiar os seus ouvidos com a presença de Deus, eu quero que você dê um passo de fé e saia do seu lugar e venha até aqui à frente, porque nós vamos orar por você, para que o seu espírito se desperte para a palavra de Deus, para a leitura da palavra de Deus. Para ter intimidade com Deus. Isso. Aleluia. Amém. Eu quero dizer algo para vocês. Pastor Everton, ele falou algo que não pode passar desapercebido pelos nossos ouvidos, os ouvidos do coração. Ler a palavra de Deus, gente, é uma decisão. É uma decisão. Se você for esperar para que
brote um desejo dentro de você. Pode ser que isso nunca aconteça. Nunca aconteça. É uma decisão e uma prática. E isso vai exigir muito de você. Eu creio que esse apelo aqui é um apelo nesse sentido. Você que está aqui na frente, você tem que entender que você está tomando uma decisão de se esforçar em ler a palavra de Deus. E isso depende de cada um de nós. Muitas vezes nós trazemos dentro da nossa cabeça alguns conceitos que vai impedindo que a gente avance no conhecer da palavra de Deus. Sabe qual que é um dos grandes impedimentos? É o tempo. O tempo é um grande impedimento. Mas isso não quer dizer que você não tenha tempo. É que a nossa cabeça, ela vai nos envolvendo. Eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você imagina o seguinte: você num dia frio, chuvoso, você sem ter nada para fazer, sentado no sofá cheio de almofadas, e aí você vai pegar a palavra de Deus e você vai ler. Isso não existe. É decisão. A minha esposa, ela acorda todos os dias um pouquinho depois quando eu saio. Ela pega a Bíblia, coloca numa mesa de madeira que a gente tem na cozinha, numa cadeira de madeira, coloca o caderno de anotação do lado e coloca a Bíblia e lê a Bíblia. Às vezes, eu sei, ela faz isso às vezes por 1 hora, às vezes não tem 1 hora, às vezes nós temos 15 minutos que nos sobra do final do nosso almoço no serviço. Mas isso não vale. Vale sim, vale sim. Você quer saber de uma coisa? Se cada vez que nós pegássemos o nosso celular, e cada vez que você pegasse o seu celular do bolso para ver alguma coisa, você lesse um versículo na Bíblia, eu garanto para você que em 3 meses, no máximo, você já teria lido a Bíblia toda. Busque essa estatística no Google. Se cada vez você pegasse o seu celular para ver algo, WhatsApp, rede social, você lesse um versículo. Então é uma decisão. Você está vindo aqui à frente porque você está dizendo assim: eu decido ler a palavra de Deus porque eu entendo o quanto ela é importante. Não vai existir o dia perfeito, o momento perfeito. Não vai existir. Você vai ter que produzir esse momento, esse tempo. Você vai ter que decidir: eu não durmo sem ler a palavra de Deus. Sente sono? Lê de pé. Lê de pé. Fique em pé. Encoste na parede e leia. Você vai desenvolver esse hábito. Eu creio do fundo do meu coração que esse apelo é um apelo nesse sentido. Você está tomando uma decisão. Muito antes do pastor Everton me dizer que traria uma palavra como essa a respeito de leitura, eu já havia comentado com alguns pastores a respeito do nosso plano de leitura, né? Inclusive o Rafa e o Clebinho, né, já colocaram um plano de leitura que eu pedi. Falei: segura um pouquinho que nós vamos colocar um plano de leitura da Bíblia para a igreja toda, e vamos casar com essa leitura do Ministério de Louvor e de Dança. Nós pretendemos nesse mês ainda inaugurar esse plano de leitura, e nós vamos ler, nós vamos procurar ter essa rotina, e eu entendo que a gente como igreja também tem que conduzir, e nós vamos fazer isso. Nós vamos propor, provavelmente dia 7 de fevereiro, que é uma segunda-feira, nós vamos começar uma leitura contínua da Bíblia, e provavelmente nós vamos fazer nas nossas reuniões de oração pela manhã, fazendo devocional, acompanhando. Eu desafio você junto com a gente de se colocar nesse propósito.
mas lembre-se disso, é uma decisão, amém? Eu acredito que muitos deveriam estar aqui à frente também. Esse é um apelo do qual nós não podemos ficar fora. Então eu convido você a estar no seu lugar aí. Você quer ter mais de Deus? Sem leitura da palavra não vai acontecer. Pastor Everton ministrou aqui. Não vai acontecer. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, amém?